A lição é essa. Se você faz parte da Assembleia de Deus, você já deve conhecer muito bem as lições bíblicas, e nesse segundo trimestre nós estamos falando sobre a igreja eleita com base no livro da carta do apóstolo Paulo, né, aos Efésios. E hoje nós ainda nos manteremos no capítulo 1º desse livro, né, dessa epístola do apóstolo Paulo, especificamente dos versículos 3 e 4 e depois de 9 a 14, certo? Mas antes de nós procedermos ao ensino bíblico, meus irmãos, meu pai está aqui, quem não sabe, o Odair da Silva é meu pai, tá bom, irmãos? Agora sim estou ouvindo bem, inclusive em São Paulo, sua tia diz, glória, amém. Glória a Deus que esse vídeo está alcançando, né, as fronteiras do estado de Alagoas, né, ultrapassando essas fronteiras e alcançando outros estados da nossa federação. Que Deus abençoe a sua vida onde você estiver, seja aqui na cidade de Maceió, seja em outra cidade, seja em outro estado, e quem sabe, né, através de pessoas, indo até aquelas pessoas que estão em outros países, né, e ao redor de todo o globo, né? O bom da ferramenta da internet é isso, que as redes sociais possibilitam nós divulgarmos a palavra do Senhor. Meus irmãos, havia a nossa pretensão de começarmos às 20 horas, né? Iniciamos com 30 minutos de atraso, natural, problemas técnicos, mas, irmãos, eu creio que a sua maioria já está em casa, né? Já está assistindo ou do seu celular ou do seu computador, e pode ficar conosco durante essa uma horinha que estaremos aqui. Antes de nós iniciarmos, queremos elevar nossa voz em oração para que Deus conduza essa lição, para que nós possamos aprender mais dela. Tá bom, meus irmãos? Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por tudo. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Que esse momento não seja apenas um momento de descontração apenas, mas que seja, Senhor, um momento de aprendizagem, Pai. Então, nos ajuda a aprender, meu Deus, nos ajuda, Senhor, a entendermos a Tua palavra e a crescermos, Senhor, em graça, em sabedoria e conhecimento, Senhor. Vem comigo, Pai, vem com cada um que está aí, de frente à tela do computador ou do celular, assistindo, Senhor, e sendo alcançado por esse vídeo. Que, Senhor, o Teu nome seja engrandecido e glorificado, Pai. Seja aqui onde eu estou, ou, Senhor, onde esse vídeo estará sendo reproduzido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esse é o nosso pedido, a nossa oração, e desde já te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Já temos aqui 7 pessoas, pelo menos no YouTube. Compartilhamos também esse vídeo na nossa fanpage, lá no Facebook. Né? Você também poderá acessar lá, estará sendo arquivado, gravado, se por acaso você não teve a oportunidade de assistir ao vivo, né? Você estará aqui assistindo essa transmissão gravada, e Deus será contigo. Meus irmãos, o tema que nós estaremos falando, não sei se você conseguirá ver, é essa sublimidade, né, das bênçãos espirituais em Cristo. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Esse é o tema da lição de número 2, é um tema que foi objeto de estudo na data de 12 de abril de 2020. Mas nós não estamos atualmente gravando esse vídeo no dia 12, né? Dia 12 foi ontem, domingo, e foi uma data onde nós, da Assembleia de Deus, aqui em Alagoas, estávamos ceando e também tivemos essa transmissão online pela Igreja Sede. Então, nós, pela superintendência da Escola Bíblica Dominical, na pessoa do auxiliar Maia e do diácono Elísio, nós estamos aqui reforçando esse tema que é de fundamental importância, né? A irmã Priscila está acompanhando ao meu lado, Rafa. Glória a Deus. Amém. Estamos aqui vendo as irmãs, os irmãos, né? Acompanhando. Já temos várias pessoas assistindo. E que Deus possa abençoar a sua vida. Meus irmãos, sem delongas, nós iremos dar, como falei aqui há pouco tempo, esse reforço dessa lição que já foi estudada ontem, inclusive, pela nossa Igreja Sede Transmitida. E nós, na Assembleia de Deus em Cruz das Almas, no bairro de Cruz das Almas, na direção do pastor Joaquim, nós temos o desejo de poder reproduzi-la, né? Porque ela é muito importante. E quem sabe também abrir esse espaço de interação entre os irmãos. Então, temos aqui o chat, se você está ao vivo agora, temos o chat.
especificamente no YouTube, né, que eu não estou no Facebook acompanhando agora no Facebook, mas estou acompanhando no YouTube. Você pode colocar os seus comentários, as suas dúvidas, a sua participação. Eu estou olhando aqui para a câmera e, ao mesmo tempo, olhando aqui para o computador, tá bom? Então, eu estou olhando para a câmera e para o computador. E eu gostaria muito, né, que você participasse e discutisse, tá bom? Glória a Deus, meus irmãos. Nós temos aqui a solenidade das bênçãos espirituais em Cristo. Como nós falamos, a leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 1, versículo 3 e 4, e depois 9 e 14. Se você tem a sua lição, você acompanha pela lição. Se você não tem, acompanha pela sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, né, abra o aplicativo, se for o caso, né, mas não deixe de ficar com a sua Bíblia nesse momento. Nós vamos estudar essa passagem. Glória a Deus. Vamos aqui. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Guarde essa expressão, meus irmãos. Bênçãos espirituais. Vamos lá, versículo 4. Estou no capítulo 1, viu? De Efésios. Efésios 4. Fizemos a leitura do versículo 3. Agora o versículo 4. Como também nos elegeu nele. Olha, essa outra palavrinha importante. Elegeu. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Que pode ser também? Glória a Deus. Que bênção, né? E o versículo 9 agora. Vamos pular 5 versículos e até o versículo 9. Capítulo 1 de Efésios. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo. Que palavra diferente, né? Beneplácito. A gente vai aprender hoje o que significa. Versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Versículo 11, meus irmãos. Nele digo, em quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Que bênção. 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Será que nessa noite você já foi selado por esse Santo Espírito de Deus? Será que você já pode dizer que é propriedade do Senhor? Que você pode ser identificado e alcançado por essa tão maravilhosa salvação? Vamos aprender mais sobre isso. Versículo 14, a lição aqui na leitura bíblica em classe, ela conclui: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Será que você sabe o que é penhor? Nós somos o penhor do Espírito Santo, né? Qual é o penhor da nossa herança? Qual é a garantia da nossa salvação? Então, vamos aprender isso também aqui nessa lição, tá bom, meus irmãos? Aqui há a sugestão de hinos, mas os irmãos que me conhecem sabem que eu sou louvor e a gente não vai louvar agora, tá bom? Mas, se você quiser depois adorar a Deus louvando a Ele, tem o hino 562, 258 e 510 da nossa harpa cristã, tá? Eu percebi que os irmãos ficaram um pouquinho tímidos agora no chat, mas pode ir falando aqui, tá? Eu vou ficar olhando para a câmera, depois eu olho aqui, se tiver uma dúvida, uma participação, a gente comenta. Esse tema, meus irmãos, é um tema que pode ser um pouco controverso por duas situações. Primeiro, porque envolve uma diferença entre bênçãos materiais das bênçãos espirituais, e a gente sabe que, infelizmente, o nosso evangelho moderno, né, algumas igrejas de hoje em dia, têm pregado mais bênçãos materiais do que bênçãos espirituais. Deus pode nos fornecer realmente bênçãos materiais, mas a garantia está nas bênçãos espirituais. Amém? E a outra controvérsia, porque ela toca um pouco no assunto relacionado à eleição, e até mesmo um assunto chamado de predestinação.
Então, há aquele embate entre calvinistas, arminianos, né? Se Deus já elegeu os crentes, né, os cristãos, já elegeu os salvos, se já estamos predestinados para ir para o céu, se alguém já não está predestinado. É um assunto que tem sido de muita discussão, mas a gente não vai entrar muito nesse mérito, porque é tema para a próxima lição, né? A gente vai falar só bem por cima sobre essa questão, tá bom? E também sobre esse assunto das bênçãos espirituais e dessa maravilhosa concessão, essa graça que Deus nos deu. É um tema também que é longo, é grande, né? E não é nossa pretensão aqui esgotar esse assunto. Como falei, daqui é um reforço, tá? Vamos lá, meus irmãos. Não sei se está travando, se o áudio continua bom. Estou percebendo que está diminuindo a quantidade de pessoas, e eu sei que às vezes a gente pensa que está sendo ouvido pelos irmãos, mas na verdade não está, né? Eu queria que os irmãos confirmassem se estão ouvindo. Vocês aí que estão, a transmissão está ok, o áudio está ok. A Marta, se estiver aí, a transmissão está ok, está travando, como é que está a situação? Porque qualquer coisa, a gente interrompe e continua no Facebook. Estou ouvindo, tá bom. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Eu fico preocupado, né, porque eu não quero prejudicar. Não adianta a gente trazer uma boa aula que não seja alcançada aos irmãos. Dá para ouvir, né, André? Graças a Deus. Tá ok. Então, meus irmãos, vamos lá. Vamos continuar, né? A introdução da lição, certo? Ela vai falar algo que é pertinente à aula de hoje. Como os irmãos sabem, se tiver com a sua lição na mão, né? Eu gostaria de apresentar em tela, não vou poder, então vou ler, tá? Nesta lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano da restauração e reconciliação com a humanidade caída. Glória a Deus. Meus irmãos, não, mas nós vemos que alguns pregadores e alguns teólogos, já tive a oportunidade de ver, não sei se você teve, que eles falam acerca do pecado como se fosse um grande problema de Deus. Mas nós temos que entender, meus irmãos, que o pecado não é um problema para Deus. O pecado, na verdade, é um problema para o ser humano. O pecado, na verdade, é um problema nosso. Na verdade, o nosso Deus é poderoso, é onisciente, é onipotente, é onipresente. O nosso Deus já sabia de todas as coisas. E a salvação e o plano da salvação, ele já está pronto desde a eternidade. Não é algo que alguns podem chegar e dizer que o homem impediu Deus de ter acesso a essa terra porque pecou e Deus teve que contornar toda essa situação e lutar para poder continuar tendo acesso porque os planos de Deus foram frustrados. Eu quero dizer nessa noite que em nenhum momento os planos de Deus foi frustrado. O plano da salvação, primeiramente, ele foi executado por Deus Pai. O plano da salvação, ele foi realizado por Deus Filho, Jesus Cristo. E o plano de Deus da salvação, ele foi confirmado pelo Espírito Santo, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E a nossa garantia é essa, que o Espírito Santo confirma essa salvação. Será que você concorda com isso? Glória a Deus. E essa salvação, eu louvo a Deus que alcançou a minha vida, alcançou a sua vida. E se por acaso você ainda não tem certeza dessa salvação, que essa lição de hoje, você possa mudar de ideia, que você possa realmente ter essa certeza dessa tão maravilhosa salvação, cujo plano Deus executou desde a eternidade e foi realizado pelo seu Filho Jesus Cristo. E o Espírito agora está convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus está falando com você agora, confirmando com o seu selo, aleluia, para que você possa sentir que faz parte dessa propriedade de Deus, que agora você é uma nova criatura, que você é uma nova pessoa em Cristo Jesus, e que todas as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e você agora tem uma nova posição em Cristo Jesus. Meus irmãos, a lição ela é bem didática. A lição ela tem 3 objetivos. O primeiro, nós vamos nos refletir sobre a nossa posição em Cristo Jesus. Qual é a nossa posição? Alguns podem dizer, não, eu sou agora
eu sou filho de Deus, sou herdeiro em Cristo Jesus, isso é certo. Mas nós temos que entender a nossa situação em Cristo Jesus como nova criatura, como pessoas transformadas, pessoas que estão passando pelo processo da regeneração, e isso é importante, amém? E outra situação também aqui, o objetivo da lição, é evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica no mundo. Meus irmãos, primazia em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, Cristo Jesus. Todas as coisas são irrelevantes quando comparadas a Cristo. E nós vamos ver isso com mais calma. Como assim irrelevante, Rafael? Quer dizer que a minha mordomia, a minha preocupação com a família, isso não é de importância? Não estou dizendo isso, meus irmãos. Mas estou dizendo que na nossa família, Jesus Cristo tem que ser o centro. Nas nossas ocupações, Jesus Cristo tem que ser o centro. Em todas as nossas vontades e desejos, Jesus Cristo tem que estar no centro, porque a primazia é de Cristo. Cristo tem que reinar, amém? E depois nós vamos explicitar que o Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação. Será que você crê nisso? O Espírito Santo, meus irmãos, não é uma mera força. O Espírito Santo não é um poder, uma energia, não é um sentimento. O Espírito Santo é uma pessoa atuante. É uma pessoa que está lá comprovando, está convencendo, está atuando, está agora trabalhando, inclusive nesse vídeo, falando com você nessa noite. Onde você está, o Espírito Santo é real e o Espírito Santo tem um papel fundamental nessa obra de salvação. Você pode dizer amém? Glória a Deus. O nosso Mike está contribuindo aqui. Deus, por amor e bondade, nos apresentou o plano da salvação que está no seu poderoso Filho, Jesus Cristo. Porque só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Não é verdade? Porque, na verdade, não há nenhum outro pelo qual devamos ser salvos. Glória a Deus por isso. E Jesus Cristo não é um caminho, mas é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. Esse é o princípio da nossa fé, meus irmãos. Sabe quando você consegue identificar uma seita, identificar uma doutrina errada, identificar um movimento herético, né, um movimento sectário? É quando você procura saber como essa pessoa identifica, ou esse grupo identifica Jesus Cristo. Jesus Cristo não é apenas um grande homem da história. Jesus Cristo não é apenas um grande profeta. Jesus Cristo não é apenas alguém que se destacou. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. E aqui a gente vai aprender muito bem sobre isso. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Vamos lá. Se alguém tiver dúvida, pode colocar aqui, tá certo? Se alguém tiver alguma coisa, mas vamos introduzir a lição hoje falando sobre doxologia. Doxologia é uma palavra grega que tem uma explicação que a gente pode entender. Doxologia é formado por doxa e logia. Certamente você já deve ter ouvido a palavra logia em alguns estudos, né? Tudo hoje nas escolas a gente vê que tem logia, né? Nós vemos a teologia, já tem esse nome logia. Porque logia vem de logos vem de letra. E doxo vem de glória. Então, na verdade, aqui é a palavra que glorifica a Deus. É a palavra que exalta a Deus. É um aleluia, é um louvado seja o Senhor, é uma adoração a Ele, é uma expressão que reputa a Deus toda a honra, toda a glória. E nós vemos que o apóstolo Paulo, a partir do versículo 3, ele fala de que maneira, meus irmãos, ele é bem claro, ele fala, bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito, louvado seja o Deus Pai. Ele começa a adorar, e aqui ele começa a sua doxologia, ou seja, adoração a Deus, glorificando ao Senhor. E ele começa falando do versículo 3 em diante, adorando a Deus por vários motivos que Deus precisa ser adorado. Não porque ele recebeu uma grande casa, não porque ele prosperou, ou porque ele recebeu uma bênção material, mas a glorificação do apóstolo Paulo é pelas bênçãos espirituais que ele recebeu e que nós recebemos. Então, o que será que tem feito você glorificar a Deus? Será que você dá aquele glória e quase fala em línguas estranhas quando você recebe uma bênção material, mas quando você recebe uma bênção espiritual, você fica apático? Será que você está triste, meus irmãos, porque nós, às vezes, podemos ficar tristes porque não conseguimos o nosso objetivo material? O importante, meus queridos, é que nós não nos esqueçamos do que Deus tem feito para a gente espiritualmente, das promessas que Deus tem nos dado e que Ele está cumprindo em relação à nossa salvação,
em relação ao Espírito Santo de Deus na nossa vida, a confirmação disso no Espírito Santo, aleluia, e grandes coisas que o Senhor tem feito, e que tem nos sustentado, tem acrescentado-nos a fé, tem dado dons espirituais, e isso, meus irmãos, é importante. É algo que deve nos fazer, assim como fez o apóstolo Paulo, dizer: bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ô glória, né? Aleluia. Glória a Jesus Cristo. E nós vemos que Jesus, o apóstolo Paulo fala que glorifica a Deus Pai e glorifica ao Senhor Jesus Cristo. E eu creio que o próprio Espírito Santo de Deus já está aqui na pessoa do apóstolo Paulo, que foi inspirado para escrever essa doxologia, essa adoração, essa glorificação. Então nós vemos aqui a presença, meus irmãos, da Trindade. Nós vemos que existe, sim, 3 pessoas em unidade, que é um único Deus em 3 pessoas. Nós chamamos essa triunidade. Nós vemos que não são 3 deuses, e não é uma única pessoa. Nós vemos a pessoa de Deus Pai, nós vemos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é Deus. Jesus Cristo sempre foi Deus, e Jesus Cristo sempre existiu e sempre continuará sendo Deus. E aqui ele está sendo adorado, porque ele nos abençoou com as bênçãos espirituais. Amém? Glória a Deus. Vemos aqui, meus irmãos, as bênçãos espirituais. O tópico 2 da lição. Eu estou aqui. Tá? Nós falamos o tópico 1, certo? O tópico 1. E agora vamos falar aqui o tópico 2. Falamos sobre isso, certo? E vamos falar sobre isso. Você tem uma lição agora, né? Veja aí, abra a sua lição e vamos ver. Olha só, quais são as bênçãos espirituais, então, que nós citamos. Eu posso citar 6 bênçãos espirituais. Se você quiser anotar, você pode anotar, tá? Se você quiser riscar na sua lição e gravar isso na mente. Porque, às vezes, a gente tenta, e quando fala de bênção, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai fazer você prosperar, Deus vai te dar isso, a gente pensa em casa, a gente pensa em emprego, a gente pensa em prosperidade, e se esquece das bênçãos espirituais. E é importante, meus irmãos, que nós não nos esqueçamos das bênçãos espirituais. A primeira bênção é a eleição. A eleição como santos e a eleição como filhos. Glória a Deus. Deus nos elegeu para sermos santos. Deus nos elegeu para sermos filhos. Olha só o versículo 3, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Mas, meus irmãos, não pense que a eleição é uma discriminação. O Rafael, ele vai ser selecionado, porque a eleição é uma seleção, né? O Rafael vai ser selecionado e o Zezinho não vai ser selecionado. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus não tem preconceito com pessoas. Mas aqui, Deus separou aqueles que crescem nele, para que fossem chamados filhos de Deus. Nós vemos lá em João, capítulo 1, né, onde o apóstolo João escreve no Evangelho que Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se nós aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, se nós seguirmos ao Senhor, confessarmos a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós somos agora enxertados nessa videira, fazemos parte dessa família e somos agora eleitos como filhos de Deus. Nós também somos eleitos para sermos santos, glória a Jesus. E essa é uma eleição maravilhosa, meus irmãos. Essa é uma das principais bênçãos que Deus trouxe para a nossa vida. Amém? Você pode dizer amém? Diga amém aí no comentário. Glorifica a Deus no comentário também. Glória a Jesus. A segunda bênção, meus irmãos, remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Nós somos remidos. Os nossos pecados, aleluia, que nos faziam separação de Deus, eles agora foram purificados pelo sangue de Cristo Jesus. Nós agora temos acesso a Deus. Nós fomos justificados da culpa do pecado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Não tem bênção maior do que essa, meus irmãos. Sermos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, a primeira bênção é que ele nos elegeu para sermos seus filhos e sermos santos. A segunda bênção é que, na verdade, ele nos remiu pelo seu sangue. A terceira bênção, meus irmãos, é que ele nos acolheu pela sua vontade redentora.
aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam jogados, aqueles que não tinham valor, aqueles que estavam esquecidos, eles foram acolhidos pelo Senhor Jesus Cristo. Talvez alguém não possa te dar valor, talvez você seja desprezado, talvez o mundo dê apenas ibope, dê status para aquele que tenha fama, dinheiro, riqueza, mas o Senhor Jesus Cristo te vê onde você está. O Senhor Jesus Cristo, ele chega até onde você está. Pode ser o lugar mais simples possível, pode ser o lugar mais distante possível, mas o Senhor chega lá e te abençoa com bênçãos espirituais. Aleluia! Glória a Deus. E vemos aqui mais, meus irmãos. Nós vemos que o Senhor, ele nos elegeu, ele nos remiu, ele nos acolheu, ele revelou também a sua palavra. No capítulo 1, versículo 13, a parte A, nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo: aqui também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Então, esse é o segundo motivo. Nós temos acesso às escrituras sagradas, meus irmãos. A palavra de Deus é revelada até nós. A palavra de Deus, meus irmãos, não é apenas o que um homem fala. A palavra de Deus é aquilo que já está escrito, já foi estabelecido nas suas escrituras. Existem certas pessoas famosas por aí desvalorizando a palavra de Deus, mas nós ratificamos aqui, confirmamos, a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é real, a palavra de Deus se cumpre. Se nós olharmos Mateus capítulo 29, a partir do versículo 2, do 3, nós vemos acerca dos princípios das dores, e a gente vê a realidade dos dias de hoje, tudo se cumpre. A palavra de Deus é real, meus irmãos, ela foi escrita 66 livros, diversos autores, aleluia, em continentes diferentes, pelo menos 3 continentes diferentes, vários países, 2.000 anos de diferença descrita, mas toda ela se complementa, porque foi o Espírito Santo que inspirou os homens a escrevê-la. E nós temos a sua palavra, a vontade de Deus, a palavra de Deus revelada e acesso a ela. Hoje você pode chegar aqui nesse canal do YouTube e assistir a esse vídeo. Você pode ir para o Facebook e assistir uma transmissão ao vivo também. Você pode até mesmo online fazer um pedido de um livro, vai chegar na sua casa, Bíblias de todos os tipos possíveis. Meus irmãos, nós temos acesso a muitas informações, mas que não apenas possamos ler essas informações, mas que possamos assimilar a palavra de Deus sendo dita e falada constantemente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Glória a Deus. Andréa Lins, diretamente lá da Bahia, está falando glórias a Deus. Está profetizando aqui a profeta, pastor. Amém. Glória a Deus, ela está aqui profetizando. O Mike falou: excelente professor. E vale salientar que a palavra de Deus é composta por 66 livros, e não apenas 27, como muitos estão resumidos. É exatamente, meu querido. Nós temos o Antigo Testamento, chamado Pentateuco, com seus 39, quer dizer, o Pentateuco, os profetas, a lei, né, os livros históricos, com seus 39 livros, e que é Bíblia, meus irmãos. O conteúdo ali é a inspiração de Deus e serve para nossos dias, amém? Que nós possamos tê-la, nós possamos ler, nós possamos guardar no nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor. Amém? Glória a Deus. As horas passam cada vez mais rápido. Vamos lá. E nós temos aqui: selou-nos com o Espírito da sua promessa. O Espírito Santo, ele confirmou, aleluia. O Espírito Santo, ele garante-nos essa salvação. O Espírito Santo dá aquele selo, né, de garantia e de qualidade. Nós temos essa quinta bênção espiritual. E a sexta bênção espiritual é exatamente essa garantia da validade da promessa. Vamos resumir o que aprendemos aqui? Vamos resumir quais são as bênçãos espirituais? Será que você pode dizer quais são as bênçãos espirituais? A primeira, ele nos elegeu, isso. A segunda, qual é a segunda bênção espiritual? A segunda bênção espiritual é que ele, na verdade, nos remiu. E a terceira, ele nos acolheu. A quarta, que nos revelou, aleluia, a sua palavra. A quinta, que ele selou-nos com o Espírito Santo e ele garantiu a validade dessa promessa. Glória a Jesus Cristo. Nós temos muitas outras bênçãos espirituais que poderíamos citar. Mas, em resumo, o comentarista da lição, ele nos traz essas 6. Iremos falar com um pouquinho mais de calma aqui para frente, tá bom?
Nós vamos, o tópico 13 fala nossa condição. A nossa condição, nós temos acesso a essas bênçãos espirituais. Aí fica essa pergunta. Rafael, eu quero ter as bênçãos espirituais. Você me convenceu. Eu recebi as bênçãos, eu quero receber essas bênçãos espirituais. Eu sei que ela é melhor, as bênçãos espirituais são melhores do que as bênçãos materiais. Mas o que é necessário para eu ter acesso a essas bênçãos espirituais? Meu querido, é necessário que nós estejamos em Cristo. É necessário que nós estejamos convertidos. Nós estejamos no Senhor, garantindo, aleluia, essa certeza de que Ele nos remiu, de que Ele garantiu essa tão maravilhosa salvação. Nós não precisamos pagar nem ouro, nem prata. A gente não precisa fazer obras para sermos salvos. A gente precisa depositar a nossa fé no Senhor Jesus. Então, o comentarista fala que a expressão em Cristo significa que somos abençoados em todas as bênçãos, em toda a bênção espiritual, a partir da pessoa de Jesus, certo? E na obra realizada no Calvário. Ana Jari falou, Deus é fiel, eu creio nisso. Nós, meus irmãos, temos que enfatizar essas duas coisas, né? Jesus Cristo, a salvação em Jesus Cristo e a salvação no Calvário, na cruz de Cristo. Nós não podemos esquecer da cruz de Cristo e nem do próprio Cristo crucificado. Nós tivemos ontem comemoração da Páscoa, alguns se lembram de coelhos, outros se lembram de ovo de Páscoa. Eu tive que ir para um supermercado, eu achei interessante que muitas pessoas estavam lá reclamando, porque não encontravam ovo de Páscoa para comprar. Não tinha ovo de Páscoa para comprar. Outras pessoas eu vi nas redes sociais compartilhando muita questão de coelhinho. Mas muitos cristãos falavam do Cordeiro Pascual, falavam de Jesus Cristo. Mas às vezes a gente não entende a obra da salvação ou a necessidade de Jesus Cristo estar na cruz do Calvário para garantir a salvação. A questão, meus irmãos, que não importa o quão justo nós tentamos ser. Nós sempre seremos pecadores porque essa é a nossa inclinação carnal. Nós somos pecadores porque nós temos a inclinação para pecar. E nós sabemos que nós temos um Deus justo e perfeito. E se nós temos um Deus justo e perfeito, esse Deus justo e perfeito não pode se misturar com pecadores. Porque senão ele não seria perfeito. Ele não seria totalmente santo, porque estaria se misturando com pecadores. Então a salvação, na verdade, é encontrada na pessoa de Jesus Cristo. Porque o erro que nós cometemos, nós deveríamos pagar. Mas quem pagou em nosso lugar foi Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo nos remiu dessa culpa do pecado. Então, nós somos pecadores? Nós somos pecadores. Nós temos pecados? Nós temos pecados. Mas a culpa desse pecado já não está conosco, porque o sangue de Jesus Cristo nos remiu dessa culpa do pecado. Glória a Deus. E isso se chama justificação. Inclusive, é um termo legal. É um termo legal. A sentença nós já recebemos. Já absolvição em Cristo Jesus. Mas agora nós estamos ainda nesse processo de salvação. O processo de salvação, meus irmãos, ele é contínuo. Nós fomos justificados, teremos agora, passamos para uma outra fase, que é a fase da santificação. Para que o poder, o domínio do pecado não esteja sobre nossa vida, nós possamos vencer as tentações, as lutas. Nós recebemos a graça preveniente, mas precisamos estar confirmados na graça eficaz. Para que nós possamos estar presentes, aperfeiçoando-nos em Cristo Jesus. Até experimentarmos a completude dessa bênção quando o Senhor Jesus Cristo voltar e nós seremos glorificados. Aleluia. E passaremos por essa glorificação que é a completude da nossa salvação, onde nós não seremos pecadores. A presença do pecado sairá da nossa vida e nós estaremos com o Senhor. Mas enquanto isso, meus irmãos, nós passamos por essa primeira fase da salvação, que é chamada justificação. E a justificação é uma conversão. Você estava indo para um caminho contrário, se converte para Jesus Cristo e fica apenas adorando ao Senhor. Amém? E fica glorificando a Deus e sendo agora morada e templo do Espírito Santo. Meus irmãos, o tempo está passando muito rápido. Mas o ponto um pouco mais controverso, talvez esteja no tópico de número 2. Eu gostaria de convidar você
a ler. Primeiro aqui o comentarista fala da primazia de Cristo. Isso, Mike. Romanos 3:33. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não é isso? Vamos ler agora vários versículos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia também. Vamos fazer várias leituras agora, né? No tópico 2 da lição e nos seus subtópicos, ele fala a revelação do mistério. A revelação do mistério. Colossenses capítulo 1, versículo de número 26. Colossenses capítulo 1, versículo de número 26. A palavra do Senhor, meus irmãos, diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Olha só que interessante. O Mike falou aqui, o nosso superintendente, né? Falou sobre a necessidade de nós termos como relevante também o Antigo Testamento. Muitas pessoas pensam que o Antigo Testamento é apenas história. Não é. O Antigo Testamento aponta para Cristo. Quando nós vemos o tabernáculo, as cores da cortina do tabernáculo, mostra aí o Evangelho de Jesus Cristo. Até mesmo os 4 evangelhos, né? A cor branca, a cor púrpura, a cor azul. Tudo que nós encontramos ali, na verdade, aponta para Jesus Cristo. A questão do ouro, a natureza divina de Jesus Cristo. A madeira, a natureza humana de Jesus Cristo. E nós vemos que tudo aponta para Jesus Cristo. Acontece que naquela época, os profetas, né, os homens de Deus, eles não compreendiam a dimensão disso. Alguns judeus, até mesmo na época de Jesus, eles pensavam que o Messias viria para apenas libertar os judeus da opressão do Império Romano. Imagina, estão aguardando o Salvador, os judeus estavam ali sendo oprimidos por um império, não estavam tendo toda a liberdade que tinham antes, como uma nação, e eles tinham a promessa, desde o momento que saíram do Egito, e passaram pelo êxodo, de que eles iam chegar na terra de Canaã, e se eles se mantivessem fiéis a Deus, adorando ao Senhor, onde eles plantassem, plantando o pé, iriam conquistar, eles iam prosperar, os outros reinos iriam ficar subjugados, iriam crescer. Mas acontece que eles começaram a pecar, e nós vemos que veio o Império Assírio, depois veio o Império Babilônico, primeiro o Reino do Norte, Israel, né, ele foi conquistado pelos assírios, depois veio a Babilônia e conquistou Judá, né, o Reino do Sul, e depois eles voltaram, mas depois veio o Império Grego, continuou dominando, e eles já tinham essa esperança de ter um retorno à sua soberania como uma nação independente. Mas Jesus Cristo veio aqui e agiu de uma forma diferente. Mas, meus irmãos, glorificamos a Deus, que a palavra do Senhor, ela é revelada. Aquilo que estava, às vezes, de uma forma oculta, ela foi descortinando e ficando cada vez mais claro. Aquilo que era difícil de enxergar apenas com o Antigo Testamento, mas estava lá. Agora nós encontramos de uma forma clara no Novo Testamento. Tudo apontando para Jesus Cristo. Tudo apontando para a obra salvífica do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui, meus irmãos. Dá vontade de eu ficar conversando com os irmãos até meia-noite, mas eu tenho que encerrar. Aqui nós vemos Romanos capítulo 14, versículo de número 11. Romanos 14, versículo de número 11. Vamos abrir aqui. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. E em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, a palavra de Deus fala: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Nós vemos, meus irmãos, que tudo deve se submeter à autoridade de Cristo Jesus. Paulo nos revela no versículo 10 do capítulo 1 de Efésios, conforme nós estamos estudando aqui na lição de hoje, da seguinte maneira: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu, como os que estão na terra. Aleluia! E quando nós vemos essa expressão, plenitude dos tempos, o tempo que está aqui não é chamado tempo Cronos, mas tempo Kairos. Não sei se você sabe, mas a Bíblia foi escrita em 2 idiomas, né, ou 3 idiomas.
A Bíblia foi escrita em grego, a Bíblia foi escrita em hebraico e a Bíblia foi escrita em aramaico. O Novo Testamento, especificamente, que nós estamos estudando aqui, ela foi escrita em grego, o grego koiné. E esse grego, meus irmãos, ele traz algumas palavras que aqui, quando nós traduzimos para o nosso português, nós só temos uma palavra, mas em grego tem duas. Por exemplo, nós falamos tempo, mas para o grego ele tem várias expressões para expressar essa mesma palavra tempo. Uma é kairos e a outra é cronos. Talvez você já ouviu a palavra cronos, quando a gente fala cronômetro, cronologia, né, cronológico. Isso diz respeito ao tempo sistemático, né? Por exemplo, agora são, o meu relógio, 21 horas e 18 minutos. Esse é o tempo cronos. Porém, existe algo chamado tempo kairos. E o tempo kairos é o tempo que está escrito aqui, nessa passagem, em Efésios, capítulo 1, versículo 1, versículo 10. É o tempo kairos, é o tempo divino, né? É o tempo previamente determinado por Deus e todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. E nós sabemos, meus irmãos, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará. Hoje em dia, talvez tenha muitas pessoas ateias, tem muitas pessoas que creem que Jesus Cristo é apenas um homem histórico. E tem outras que ainda chegam ao absurdo de sequer acreditar na existência de Jesus Cristo. Mas chegará um momento, no tempo de Deus, que todos se submeterão e glorificarão ao Senhor Jesus Cristo. Amém? E nós vemos aqui, meus irmãos, concluindo o tópico 2, louvor de sua glória. Nós falamos que tudo foi planejado por Deus. A salvação foi executada por Jesus Cristo e é confirmada pelo Espírito Santo. Então, Deus, olha só que interessante, Jairson fala, começa na sua vontade e continua e culmina na sua glória. Aquilo que começou serve para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, com a sua vontade, ele realizou seu plano e concluirá com a glória do seu nome. Então, que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus Cristo. E no tópico 3, meus irmãos, fala o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Glória a Deus. O Espírito Santo tem seu importante papel no plano da salvação. Nós vemos que Jesus Cristo, ele realizou, Jesus Cristo morreu na cruz, e o Espírito Santo, ele também tem o seu papel. O Espírito Santo tem um papel fundamental. Eu tenho certeza que no momento que você confessou Jesus Cristo como seu Salvador, não foi por você mesmo. Não foi apenas no momento que você abriu a Bíblia e a sua própria inteligência abriu os seus olhos para você ter discernimento dessa realidade. Mas o Espírito Santo trouxe esse convencimento para você. Então, esse é o primeiro papel, né, importante do Espírito Santo. Mas nós vemos aqui que o Espírito Santo ele nos traz um selo. E o que é o selo? O selo, nos tempos antigos, era uma forma, e talvez até em alguns locais hoje em dia, uma forma de garantir a propriedade, de registrar aquela propriedade. Era selada, né? Era autenticada, era conferida. Então, era uma forma até para transações comerciais. Existia esse selo. E aqui o comentarista da lição fala, meus irmãos, que essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo de Deus, ele tem o papel para regenerar, purificar e santificar o pecador. Vamos repetir? Regenerar, purificar e santificar o pecador. Isso está escrito lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Nós vemos aqui. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo é fundamental. Eu estava conversando com o nosso irmão Alexandre Prado, né? Não sei se ele está online agora, mas ele estava no início. E ele me falava mais cedo como ele se espantava com algumas pessoas que deliberadamente renunciam e negam a palavra da salvação do Espírito Santo. E eu falava para ele o quão é perigoso isso. E isso, muitas vezes, na verdade, é a própria blasfêmia do Espírito Santo. Porque, perceba, meus irmãos, quem é que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem é que pode? É o Espírito Santo de Deus, não é verdade? É o Espírito Santo que pode convencer. E se é o Espírito Santo que pode convencer, imagine que uma pessoa não dê ouvidos ao único que pode convencê-lo.
Perceba, se alguém se converteu, se participou, assistiu uma grande pregação e voltou-se para Jesus Cristo, não foi porque escutou a voz do pastor, não foi porque escutou a voz do pregador, não foi porque leu a Bíblia, mas foi porque o Espírito Santo convenceu. E se a pessoa não escuta a voz do Espírito Santo de Deus, essa pessoa está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. E se está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus já não tem mais vida, não tem mais vez na vida dela, e por isso essa pessoa não vai poder ser salva. Então, por isso que o pecado contra o Espírito Santo de Deus é o pecado que a Bíblia fala que não tem salvação. Porque ele é o único que pode nos levar ao Senhor Jesus Cristo e pode selar-nos e pode garantir-nos essa salvação. A salvação já nos foi dada na pessoa de Jesus Cristo. Foi planejada pelo Pai, mas é o Espírito Santo que nos sela e que nos garante. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Vemos aqui, meus irmãos, o penhor da nossa herança, para concluir, o penhor da nossa herança. Como nós falamos, a Bíblia foi escrita em grego no Novo Testamento e em hebraico e aramaico no Antigo Testamento. E o comentarista da edição, ele coloca uma outra palavra chamada arrabon, que quer dizer depósito, penhor, garantia ou primeira parcela. Então, na verdade, a palavra tem uma origem semítica, ou seja, tem uma origem de palavras judaicas, né? Porém, ela é usada em transações comerciais, nesse caso, voltada para o grego, para assegurar um pagamento. Então, é uma garantia, como o nome diz. É algo que assegura. Por isso que, meus irmãos, se você não tem, você pode agora ter certeza da sua salvação. Porque o Espírito Santo, ele é o depósito. Não sei se você já teve uma oportunidade de alugar um imóvel e o locador, a primeira coisa que ele pede do locatário é algo que ele chama de fiança. Mas o termo jurídico apropriado é caução. Por quê? Porque é uma antecipação do valor daquela mensalidade do aluguel. Não é isso que ele pede. Me dê a fiança ou me dê a caução logo de imediato, você recebe a chave para morar. Porque é a garantia de que ele vai receber. Ele recebe esse valor antecipadamente. Não é isso? Então, o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Perceba, Jesus Cristo, quando Jesus Cristo, quando estava no final da festa do tabernáculo, salvo engano, lá no livro de João, nós vemos que ele falava sobre a questão da regeneração do Espírito Santo que nós iríamos receber. Isso é confirmado lá quando nós vemos o Espírito de Jesus soprando sobre os seus discípulos e dizendo: recebais o Espírito Santo de Deus. E nós recebemos também o Espírito Santo de Deus quando aceitamos ao Senhor Jesus Cristo. Não confundamos, meus irmãos, o receber o Espírito Santo quando somos batizados pelo Espírito Santo. Não confundamos o receber o Espírito Santo como selo com o batismo do Espírito Santo, que é um revestimento de poder. Nós que somos pentecostais, nós que somos da Assembleia de Deus, e muitas outras igrejas são pentecostais, nós cremos sobre a questão do revestimento do poder, que é bíblico. Porém, nós sabemos que no momento que nós aceitamos a Jesus, nós já recebemos o Espírito Santo do Senhor. E nós já estamos ali com o penhor, com essa garantia. Então, você que é cristão, você que já aceitou a Jesus como seu Salvador, você pode dizer com certeza que você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E você, na verdade, já é selado pelo Santo Espírito de Deus. Mas busque realmente o revestimento de poder. Busque os dons espirituais. E Deus realmente te quer dar, que Deus quer conceder, e que eles são reais para os dias de hoje. Amém? Eu queria concluir, meus irmãos, com a seguinte reflexão. Glória a Deus. Eu tinha aqui vários versículos, mas o tempo é pouco, e eu não quero que fique cansativo, tá? Eu quero fazer a reflexão. Que nós possamos valorizar mais, as questões espirituais, que nós possamos dar mais valor e buscar mais, meus irmãos, as bênçãos espirituais, e nós possamos fazer como o apóstolo Paulo fez, glorificar a Deus, não porque nós simplesmente recebemos uma bênção material, mas porque nós recebemos uma bênção espiritual. Quantos cultos de ação de graça nós já testemunhamos nas nossas igrejas, entre nossos irmãos, porque receberam bênçãos materiais. Mas às vezes alguém não dá um glória a Deus,
porque recebeu a sua salvação, porque recebeu a palavra de Deus, porque com o Santo Espírito é alimentado a cada dia, porque é selado, porque é eleito, porque foi remido pelo Santo Espírito, porque tem o penhor do Santo Espírito. Perceba o seguinte, eu quero que você tente imaginar comigo a seguinte situação. Tente imaginar. Imagine que alguém está no corredor da morte. Aqui no Brasil, glória a Deus, não tem pena de morte, mas em alguns países tem. Nesses países existem os corredores em que são umas celas que existem, onde os presos ficam aguardando a morte. Eu sou advogado, eu posso dizer com propriedade, que quando a gente vai até o sistema penitenciário e vai no parlatório para conversar com uma pessoa que está presa, ela fica realmente muito aflita, ela chora, ela está angustiada, ela sempre fica perguntando quando é que vai sair, fica com saudade da família. Agora, quero que você imagine uma pessoa que está com uma pena de morte. E ela já recebeu a sentença e já sabe que na próxima semana ela vai ser morta. Ela vai ser morta. E você chega lá como um advogado dessa pessoa e diga: fulano, eu tenho uma ótima notícia para você. E essa pessoa que estava presa, ela se levanta alegre porque ela acha que a boa notícia é a verdade dela, obviamente. Mas você chega para ela e diz: olha, tá vendo essa chave daqui? Essa chave daqui é uma casa no melhor bairro da cidade que eu estou dando para você. Toma aqui, ó. Tá vendo essa outra chave daqui? Toma, um carro conversível importado de R$200 mil que eu estou dando aqui para você. Né? A pessoa vai receber esses bens e vai desprezar, porque não tem importância alguma. Não tem importância nenhuma, porque o que aquela pessoa ela quer saber da sua liberdade. Ela quer saber da salvação daquela pena de morte. E hoje em dia, meus irmãos, não é diferente conosco. Nós estamos, ou estávamos, o ser humano, caminhando para a condenação eterna, porque o salário do pecado é o quê, meus irmãos? O salário do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. E nós, como pecadores, estávamos ali, trilhando para o caminho da morte. Estávamos como pecadores no corredor da morte, aguardando a nossa pena de morte chegar e ser cumprida. E eu fico assim, indignado, como eu ligo a TV, às vezes eu vejo alguns canais do YouTube, algumas publicações das redes sociais, de homens que se dizem pregadores da palavra do Senhor, mas só ficam pregando bênçãos materiais, só ficam pregando bênçãos do aqui e agora, coisas que são passageiras. Para mim, fazer isso é como chegar e dizer para essa população que está caída aí nas drogas, que está caída na criminalidade, que está caída aí sem conhecer a pessoa de Jesus Cristo, com as dificuldades que tem lá, como se estivesse dizendo: tome apenas esse carro, essa casa, quando é o que a pessoa precisa é de vida. Todos nós, meus irmãos, precisamos de vida. E a vida nós só encontramos em Jesus Cristo, não há um outro. Então, qual é a alegria, qual é o motivo de nós glorificarmos a Deus se apenas recebemos bênçãos materiais e a bênção espiritual, que é a salvação das nossas almas, nós não recebemos? O que adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos, né, a nossa alma? O que adianta conquistarmos tantas coisas e não valorizarmos as bênçãos espirituais? Meus irmãos, é como eu te falei, se você for para qualquer presídio, para uma pessoa, aqui no Brasil não tem, mas for para um local que alguém está condenado à morte, e você for entregar bênçãos materiais para essa pessoa, ela não vai valorizar. Porque a única coisa que ela valoriza é a vida dela naquele momento. Ela sabe que aquilo é supérfluo, que aquilo não vale nada. Que nós possamos perceber que é bom, é interessante, é prazeroso, mas o que nós recebemos nesse mundo é supérfluo, é insignificante, é pequeno, não tem valor quando nós percebemos que o que vale realmente é a nossa vida eterna. E a vida eterna está em Cristo Jesus. E a vida eterna, o nosso Pai, Ele já planejou para nós. Jesus Cristo já realizou na cruz do Calvário. Já morreu na cruz do Calvário e já rasgou qualquer célula que era contrária à sua vida. E o Espírito Santo está aqui agora, falando contigo, dizendo que quer garantir, quer te selar, quer te separar como propriedade do Senhor. E você agora será propriedade, para que não viva mais você, mas que Cristo vive em você,
para que você seja não direcionado pelos seus passos, mas que o Senhor direcione os seus passos onde você estiver. Você pode dizer amém? Glória a Jesus Cristo. Eu quero agora separar um momento, já passou 1 hora de aula, né? Os primeiros momentos foi um pequeno teste, né? Mas era 1 hora de aula previsão mesmo, né, meus irmãos? Vou fazer a leitura da conclusão e deixar um espaço aqui para que, se por acaso alguém quiser comentar alguma coisa, eu sei que já estou vendo poucos comentários aqui, né? Mas se alguém quiser comentar alguma coisa ou fazer uma pergunta, vai ter essa oportunidade, tá bom? Estou com a lição aqui, eu vou fazer a leitura da conclusão da lição de hoje, ou melhor, da lição de ontem, né, do dia 12, e os irmãos podem fazer as suas perguntas, tá bom? Se tiver. Se não tiver, não tem problema. Olha só, nessa porção da Epístola de Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Você pode dizer amém? Alguém pensa que Deus pode ser zombado, né? Se zomba de Deus, que as pessoas continuarão desse jeito, mas Deus é poderoso. Deus vai ser glorificado. E tudo isso culminará na glória do Senhor. E se Deus permitiu, meus irmãos, que tudo isso acontecesse, seja a questão do início lá do Éden, do pecado, ou seja, os problemas que nós enfrentamos no dia de hoje, tudo isso, saiba, que ainda é para a honra e glória do Senhor Jesus, do nosso Deus Pai. Que o nome do Senhor sempre será glorificado. O objetivo é isso, tudo é para a honra e glória do Senhor. Amém? A próxima lição é um tema mais polêmico, imagino que seja o professor Alexandre que estará ministrando, não tenho certeza, veremos em seguida, mas você já está antecipadamente convidado a assistir. Temos a transmissão pela Igreja Sede, pela AD Alagoas. Acesse aí a AD Alagoas, você vai ver os vídeos, mas também, posteriormente, faremos a nossa transmissão ao vivo aqui, no momento que não vai coincidir com a sede, tá? Sobre a lição 3, que fala sobre eleição ou predestinação. Será que quem é salvo para sempre? Uma vez salvo, salvo para sempre? Será que nós somos eleitos, selecionados, né? Poderíamos falar um pouco sobre a lição de hoje, sobre isso, mas como já é tema da próxima lição, vamos deixar para discutir isso na próxima lição, não é verdade? Vamos ver aqui o comentário. Nosso professor falou: batismo com o Espírito Santo é diferente de receber o Espírito Santo. Muito bem, é isso mesmo. Os outros irmãos confirmaram com amém, com aleluia, né? Glória a Deus por tudo. E nós vamos fazer a leitura do texto áureo, tá? Dá aquela saudade, a gente da Assembleia de Deus, pelo menos aqui em Alagoas, a gente tem o hábito de dizer uma parte do texto e os irmãos repetirem, né? Texto áureo, irmãos, texto áureo. Mas online as coisas são diferentes, né? Mas vamos lá, texto áureo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não é verdade? E a verdade prática nos diz, meus irmãos, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Glória a Jesus. Meus irmãos, Deus não foi pego de surpresa. Deus ainda é soberano. O pecado realizado lá no Jardim do Éden não foi uma surpresa para Deus. O pecado que aconteceu e entrou na vida do ser humano não foi algo que frustrou os planos de Deus. Deus já tinha o nosso Salvador. Deus já tinha o plano da salvação garantido. Deus já tinha tudo isso para glorificar o seu nome. E hoje nós estamos aqui fazendo como o apóstolo Paulo,
Bendito seja o Senhor, aleluia. Bendito seja o nosso Deus Pai. Toda honra e toda glória para Ele, porque nós recebemos as bênçãos espirituais. Perceba, não temos garantia das bênçãos materiais. Você pode nascer, crescer, aceitar Jesus, morrer e não ser uma pessoa muito próspera financeiramente. Não cai nessa onda da teologia da prosperidade, não. Deus pode fazer prosperar, pode. Mas a nossa garantia, o nosso ser, o Espírito Santo, é uma garantia de bênção espiritual de salvação. Não uma garantia que você vai ser rico e dono de todas as coisas. Não é isso, não. Né? A nossa riqueza, ela não é riqueza material. Ela não é tesouro que se guarda nessa terra, mas é um tesouro que se guarda no céu. Tá bom? Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Não tem, né? Glória a Deus. Se por acaso alguém tiver mais alguma dúvida, coloca nos comentários posteriormente esse vídeo que estará sendo guardado no Facebook, né? E também no YouTube. Tá bom, meus irmãos? Vamos concluir com uma oração, em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por essa aula. Continua abençoando a cada aluno, Senhor, que a assistiu e a está assistindo, meu Deus. Meu Pai, que o teu nome seja glorificado em todas essas vidas, Senhor. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, em todo o país, em todo o mundo, meu Deus. Porque tu és Deus poderoso, Pai. E aqueles que não te conheceram ainda, que possam, meu Deus, através do teu Santo Espírito, Senhor, conhecer a tua palavra, meu Pai, conhecer essa tão maravilhosa salvação, que foi, Senhor, cumprida na cruz do Calvário, que foi realizada por Jesus Cristo, Senhor, conforme os teus planos e conforme os teus desígnios, meu Deus. Muito obrigado por termos acesso a essa tão maravilhosa salvação e essa tão maravilhosa graça, Pai. Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo e te agradecemos e dizemos amém. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Agradeço muito. Se você, não sei se eu me apresentei no início, né? Se você não me conhece, sou o presbítero Rafael, daqui da Cruz das Almas, e para nós é uma honra tê-lo como nossos telespectadores. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, né? E compartilhe assim que possível também. E fique atento. A cada semana estaremos transmitindo um vídeo abençoador para a sua vida, para a sua casa, tá? Qualquer coisa, entre em contato conosco. Também curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram, @ADCruzDasAlmas. Nós estamos lá para ser um canal de bênçãos do Senhor Jesus Cristo à sua vida, tá certo? Deus abençoe em nome de Jesus.